Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre sequências, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as sequências de ordem 2 e no caso eu vou aproveitar o vídeo de hoje e apresentar um pouquinho as bases de ordens superiores, né? Então sequências de ordem 3 ou ordem 4, ok? O que determina a ordem de uma sequência seria a quantidade de termos que são necessários para a gente escrever a sequência. Então por enquanto a gente estava trabalhando com sequências de ordem 1, então a gente precisa do termo UN mais 1, que tem alguma coisa a ver com o n, beleza? Então, como a gente tem dois termos, né, sendo que o maior termo seria só o próximo, a gente chama isso de ordem 1. Ordem 2 seria com o termo n mais 2, ordem 3 com n mais 3, etc. Ok? Vocês vão ver que as coisas elas se complicam bastante a partir da ordem 2, tá? Então a ordem 2 a gente ainda tem bastante teorias e elas são encontradas, a gente consegue resolver de forma simples, quando a gente tem os resultados já, tá? As demonstrações são bem complicadas, então eu vou me abster de fazer as demonstrações para a ordem 2 por enquanto, não temos todos os utensílios para demonstrá-las, tá? Mas existem, obviamente. Mas a partir da ordem 3 as coisas começam a complicar mais. Então no vídeo de hoje eu vou achar o termo geral da sequência de Fibonacci, tá? Então sequência famosa no meio cultural, né, que é f de n mais 2 igual a f de n mais 1 mais fn. Ok? Então o segundo termo, no caso o terceiro termo, é igual à soma do segundo e do primeiro termo, né, e isso vai avançando dessa maneira. Então eu vou apresentar a teoria de ordem 2 no geral e a gente vai resolver isso daqui. Depois eu vou apresentar um caso específico e realmente a gente guarda a palavra específico, tá? Um caso que funciona bem de uma sequência de grau 3, tá? Vocês vão entender por que a partir de grau 3 fica bem complicado de resolver. E depois, outra coisa de sequência de ordem 2, só que agora com o segundo termo que a gente fala, ok? Então vamos lá. Então vamos fazer um pouquinho de teoria antes de começar o nosso exemplo, tá? Então eu preciso apresentar para vocês a noção de polinômio característico. Não é a primeira vez que eu apresento essa noção para vocês, tá? Se vocês viram a minha série de equações diferenciais, é, mais uma vez as equações diferenciais vindo como um espelhamento das nossas sequências, né? Se vocês já viram essa série ou vocês já conhecem as equações diferenciais, vocês sabem que a gente utiliza um método polinômio característico para equações diferenciais a partir da ordem 2. E vai ser exatamente a mesma coisa para sequências. Ok, e é por isso que a partir do grau 3 as coisas começam a se complicar, né? Porque como vocês já viram, muito provavelmente, resolver, né, achar as raízes de equações polinomiais a partir do grau 3 começa a se tornar muito exaustivo. Né? A gente tem fórmulas generalizadas, só que elas fazem 3 linhas, ninguém usa, então se vocês não têm uma raiz evidente, as coisas se complicam bastante. Ok? Já grau 2, vocês conhecem fórmula de Bhaskara, né, o delta e tudo mais, então grau 2 a gente consegue resolver facilmente. Ok? Então, se a gente considera uma sequência linear, né, definida dessa maneira, então o n mais k é igual a, então, todos esses termos ak menos 1, o n mais k menos 1, etc., até a0, o n. Né, se vocês passarem isso todos de um lado, então tudo isso daqui vai ficar igual a zero, ok? E a gente associa tudo isso a um polinômio. Né? Então, o termo maior é o termo de rank k, ok? Então vai ficar x potência k. Esse daqui seria o rank k menos 1. Então aqui tem um menos porque eu passei do outro lado, né? Então vai ficar ak menos 1, x potência k menos 1, etc, etc. E o termo un é o termo x potência 0. Né? Então a gente já escreve ele de maneira 1. Beleza? E com esse polinômio característico a gente vai achar suas raízes e assim conseguir resolver as sequências de ordem 2. Então, consideramos uma sequência de ordem 2, né? Então, a gente associa o seu polinômio característico, então vai ser um polinômio de grau 2, obviamente, né? E a gente vai ter dois casos, tá? Não considerando o caso complexo, dois casos reais, que é se P possui duas raízes distintas, ok? Então, se vocês fizerem um delta estritamente positivo, né? Então, a solução geral, o termo geral, o n, vai ser escrito dessa maneira, então R e S são nossas raízes, então vai ser lambda vezes R potência n mais mi vezes S potência n. E se delta for nulo, né, então se P possui uma raiz dupla, vamos ter o termo geral dessa maneira, então o n igual a lambda mais mi n vezes R potência n, R sendo a nossa raiz dupla. Ok? Então vamos fazer a sequência de Fibonacci. Né? Vamos resolver a sequência de Fibonacci. Então vai ser realmente uma parte método aqui para vocês. Então a sequência de Fibonacci ela é definida de como? Né? Ela é definida da maneira Fn. Então eu vou falar F não U, porque é F de Fibonacci, tá? É a notação normal. Então F de n mais 2 igual a F de n mais 1 mais Fn, né? Tal
que vamos ter as condições iniciais, né? Então a condição inicial f0 tem que ser igual a 0 e a condição inicial f1 tem que ser igual a 1. Ok? Então a gente sabe que o primeiro e o segundo termo é 0 e 1. E assim a gente consegue começar a nossa indução. Ok? Então vamos associar o polinômio característico, né? Então aqui f de n mais 2 vai ser um x ao quadrado. Né? Então vou passar tudo do mesmo lado. Então vamos ter f de n mais 2 menos f de n mais 1 menos fn que é igual a 0. Ok? Então o polinômio característico dessa sequência vai ser x ao quadrado menos x menos 1. Tá? Lembrando que fn é x potência 0. Aqui o coeficiente na frente de fn é 1. Então temos menos 1 igual a 0. Ok? Então equação polinomial de segundo grau facilmente resolvível. Né? Então temos um delta aqui. Então vai ficar 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então vai ficar 1 mais 4. Isso daqui é igual a 5. Ok? Então a gente vai ter duas raízes distintas. Ok? Quando a gente estuda a sequência de Fibonacci, a gente tem notações específicas, tá? Isso porque eu sei que é a sequência de Fibonacci, eu sei que isso daqui, uma das raízes é o número de ouro, tá? Vocês podem notar da maneira que vocês quiserem. Mas eu vou notar como é usualmente feito, né? Então eu vou falar que a primeira raiz é chamada de Φ, que é o que a gente chama de número de ouro, né? Então vai ficar 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Ok? Então vocês aplicam Bhaskara aqui facilmente. E a outra raiz vai ser o que a gente chama de Psi. Ok? Então Psi vai ser 1 menos raiz de 5 dividido por 2. Beleza? Então, obviamente, aqui temos duas raízes distintas. Ok? Então, o termo geral dessa sequência, né, que eu vou falar que é o termo geral Fn, no nosso caso, Fn vai ser igual a, então uma constante, né, vezes a raiz potência n, então A vezes φ potência n, mais B vezes Psi potência n, né, tal que temos A e B, R$2. Ok? Então vamos determinar esses coeficientes A e B. Né? Então a gente vai usufruir das condições iniciais. Então a gente sabe que f0 igual a 0 e f1 igual a 1. Ok? Então isso daqui implica o quê? Isso implica que quando n vale 0, tudo isso daqui tem que valer 0. Então vamos ter A mais B que igual a 0. A mais B que igual a 0. E quando n for igual a 1, então vamos ter A φ mais B psi que igual a 1. Ok? Então a gente vai resolver isso, o sistema é bem simples, a gente vai fazer por substituição, então vamos ter que A igual a menos B, então vamos ter menos Bφ mais Bψ igual a 1, então isso daqui dá B fator de psi menos φ que igual a 1, ok? Então isso implica que temos A, que no caso eu vou fazer B primeiro para vocês entenderem, então B vai ficar 1 sobre psi menos φ, ok? E A igual a menos B, então a gente vai inverter, então vai ficar 1 sobre φ menos psi. Ok? Então a gente resolveu aqui, a gente achou A e B, então agora a gente substitui. Ok? Então, primeiro, φ menos psi, então cálculo simples, né? Então φ menos psi, isso daqui é igual a 1 mais raiz de 5 menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Ok? Isso daqui é só para a gente simplificar um pouco nossa expressão. Então isso daqui fica 2 raiz de 5 dividido por 2, então tudo isso daqui é igual a raiz de 5. Ok? Então A igual a 1 sobre raiz de 5 e B igual a menos 1 sobre raiz de 5. Beleza? Então a gente vai ter que o n, no caso, perdão, a gente vai utilizar a notação de Fibonacci, então vai ficar Fn, né? Fn, o termo geral Fn, igual a 1 sobre raiz de 5, fator de φ potência n menos psi potência n. Ok? E assim a gente consegue o termo generalizado da sequência de Fibonacci. Ok? Então, bem simples quando a gente tem o resultado, tá? A demonstração disso não é nada evidente. Ok? Ela é até bem complicada a demonstração disso daqui. Mas quando a gente admite e fala que normalmente é feito no primeiro, segundo ano de faculdade, a gente admite esse resultado, né? A gente não tenta demonstrá-lo. A gente consegue resolver isso daqui bem facilmente. Agora, eu vou propor para vocês um teorema, que eu não vou demonstrar mais uma vez, que nos permite de fazer um cálculo com sequências de ordem superior a 2, ok? Só que respeitando um caso bem específico, que é que o polinômio característico possui k raízes distintas. Então, se, por exemplo, o polinômio é de ordem 3, ele precisa necessariamente ter 3 raízes distintas para esse teorema funcionar.
ok? O teorema nos diz que vai existir complexos, isso daqui é para generalizar o teorema, né, tal que o termo geral, o n, vai ser igual a lambda 1, né, então esses complexos, então essas constantes que a gente tem que determinar, vezes a raiz, a primeira raiz potência n, mais a segunda raiz vezes um coeficiente, etc, etc. Ok? Só que é muito importante ter raízes distintas. Então, se por exemplo aqui temos um polinômio de grau 3, se esse polinômio ele tem uma raiz dupla e uma raiz simples, o que é totalmente possível, tá? A gente não sabe resolver, pode ser que é possível, esse teorema já não vai mais funcionar, ok? Então, obviamente, para eu apresentar esse teorema, esse polinômio característico vai possuir 3 raízes distintas, 3 raízes não muito complicadas, então eu convido vocês a tentar resolver, ok? Não usem fórmulas generalizadas, tá? Por favor, tentem resolver sozinhos. Eu vou apresentar uma pista para vocês. E a gente tem 3 condições iniciais, beleza? Então, o polinômio característico aqui seria o quê? Então, seria x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x, tá? Então, obviamente, eu estou passando tudo para o lado, aqui, pá. Então, mais 11x mais 6, no caso, mais não, né? Eu falei e fiz errado, menos 6 igual a zero, ok? Como que a gente pode resolver polinômios de terceiro grau? Não é o intuito do vídeo, mas a ideia aqui é vocês procurarem pelo menos uma raiz distinta, ok? Fatorizar o polinômio por essa raiz distinta. Então, por exemplo, aqui 1 funciona. Vocês fazem um teste com 1 vai funcionar. Então, vocês vão ter x menos 1 e vocês tentam achar um polinômio de segundo grau, beleza? Vocês tentam achar um polinômio de segundo grau, tal que se vocês distribuírem, vocês vão cair nesse polinômio aqui. Ou vocês fazem divisão polinomial, tá? Então, vocês sabem que x menos 1 1 é raiz, então vocês fazem isso daqui dividido por isso, a divisão polinomial, vocês conseguem achar, ok? Não é o intuito do vídeo, então eu já vou dar o resultado para vocês, mas eu convido fortemente vocês a tentarem resolver. Então isso daqui vai ficar x menos 1, x menos 2, x menos 3, tá? Então é um polinômio bem simpático, que é igual a zero. Então a gente sabe que 1, 2 e 3 são raízes distintas, então a gente pode aplicar isso daqui. Então a gente sabe que o termo geral dessa sequência, o n, vai ser igual a lambda 1 vezes 1 potência n, mais lambda 2 vezes 2 potência n, mais lambda 3 vezes 3 potência n. Beleza? E agora, com as condições iniciais, a gente vai procurar essas constantes, então lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Ok? Então a gente sabe que temos o 0 igual a 0, 1 que igual a 1 e o 2 que igual a 2. Então isso implica, né, se vocês substituírem tudo, então vai ficar lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3 que igual a 0. Lambda 1 mais 2 lambda 2 mais 3 lambda 3 que igual não a 0, a 1, né? Nesse caso. E vamos ter lambda 1 mais 4 lambda 2 mais 9 lambda 3 que igual a 2. Ok? Vocês resolvam da maneira que vocês quiserem, tá? Eu recomendo pivô de Gauss, né, método de Gauss aqui, se vocês já sabem o que eu estou falando, se não vocês tentam substituir, é possível, tá? Vocês só vão ter um pouquinho de tempo. Vocês resolvem da maneira que vocês quiserem, vocês vão achar que lambda 1 igual a menos 3 sobre 2, lambda 2 igual a 2 e lambda 3 igual a menos 1 sobre 2. Ok? Então assim a gente tem as três constantes, então o termo geral, o n, vai ser igual a menos 3 sobre 2, né, vezes 1 potência n, então ficou vezes 1, mais 2 vezes 2 potência n, menos 1 sobre 2, 3 potência n. Beleza? Então isso daqui conclui o nosso estudo com polinômios a partir da ordem 2, né? Então a partir da ordem 3 no caso, ok? Que tem raízes distintas. Se não tiver raízes distintas, as coisas complicam um pouquinho, tá? Então sai um pouquinho do âmbito desse vídeo. Então agora vamos fazer o último caso que a gente vai encontrar nesse canal, pelo menos, né? Então nos vídeos que vão seguir, que é o caso se temos, né, uma sequência de ordem, nesse caso ordem 2, né? Então pode ser uma ordem superior, mas que não vai ser igual a zero, né? Vamos ter um termo que não depende de n aqui. Ok? Então o princípio é a mesma coisa que a gente fez nos últimos vídeos, né? Então a gente procura uma solução homogênea. Então a gente vai tratar o caso isso daqui igual a zero, então polinômio característica, etc. Só que agora a mudança é que a gente precisa achar uma solução particular. E isso pode ser bem complicado. Ok? Então esse teorema nos diz o quê? É que se a solução, né, no caso essa igualdade aqui, que eu chamo de Bn,
então esse termo aqui seria o Bn, né, foi da forma lambda potência n vezes um polinômio em n, tá, que eu chamei de Q de n, beleza? A gente considera m a multiplicidade de lambda como raiz de p, então a multiplicidade de lambda seria o quê? Então se, por exemplo, lambda é uma raiz simples, m seria igual a 1, se lambda for uma raiz dupla, m igual a 2, e etc. Né? A gente vai procurar uma solução particular da forma n potência m, então n potência a multiplicidade, vezes um polinômio r, né, que vai ser do mesmo grau que q, vezes lambda potência n. Ok? Essa é a técnica. Obviamente no exemplo vocês vão entender bem melhor. Então vamos fazer esse exemplo, né, com essa sequência aqui. Então eu vou considerar o primeiro estudo a solução homogênea. Eu quero procurar a solução homogênea, né? Então como as equações diferenciais, mais uma vez. Ok? Então o polinômio característico aqui vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Ok? Então vocês fatorizam isso, vai ficar x menos 1, x menos 2 igual a 0. Ok? Aqui temos lambda igual a 2. Então temos lambda igual a 2. Beleza? Ora, 2 é uma raiz simples. Ok? Então a gente tem que a multiplicidade igual a 1. Ok? E aqui o nosso polinômio Q é de grau 0, porque é uma constante 4. Ok? Então temos que o grau de Q igual a 0. Ok? Então, obviamente, a homogênea aqui, depois vocês fazem, né? Raízes distintas a gente conhece a forma generalizada. Ok? Eu vou escrever isso no final. Então temos lambda igual a 2, m igual a 1 e o grau de Q igual a 0. Ok? Então a gente tem que procurar uma solução particular, o n de P, da forma n vezes uma constante a vezes 2 potência n. Por que essa constante a? Porque é um polinômio de grau 0. Então é um polinômio que é uma constante aqui. Beleza? Então a gente vai substituir na nossa sequência. Então vai ficar n mais 2 vezes a vezes 2 potência n mais 2, menos 3 vezes n mais 1, a 2 potência n mais 1, mais 2n a 2 potência n, igual a 4 vezes 2 potência n. Ok? Eu quero ter tudo em 2 potência n, então eu vou dividir isso daqui. Então isso daqui fica 4 vezes 2 potência n, né? Porque fica 2 vezes 2 vezes 2 potência n. Então aqui vamos ter 4 vezes n mais 2 vezes a. E eu vou dividir tudo por 2 potência n. Então 2 potência n vai sair daqui, vai sair daqui, vai sair daqui, vai sair daqui. Menos. Então aqui vamos ter 3 vezes 2, então fica menos 6 n mais 1 vezes a. Mais. Então aqui vai ficar 2n a igual a 4. Ok? Então a gente fatoriza tudo por a, então vai ficar a fator de 4n mais 8 menos 6n menos 6 mais 2n. Isso tudo igual a 4. Então temos 4n menos 6n fica menos 2n mais 2n, então os n se eliminam. 8 menos 6 fica 2, então temos 2a que igual a 4. Então isso implica que essa solução particular vai funcionar se a for igual a 2. Ok? Então a nossa solução total, o n, vai ser igual a uma constante c1 vezes 1 potência n mais c2, 2 potência n, né, porque é de acordo com a nossa solução homogênea aqui, então raízes distintas, mais a nossa solução particular, então no nosso caso vai ser 2n, 2 potência n. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Um vídeo um pouquinho longo, mas realmente a gente tem todas as técnicas necessárias, né? Então agora vocês não vão mais se assustar se um polinômio, se uma sequência for de grau 2 ou superior, né? Obviamente se funcionar bonitinho, né? Se não funcionar bonitinho a gente pode começar a chorar um pouco, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais!